E daí a gente vai falar de um negócio agora chamado necrochorume, que não tem nada a ver com os mortos, são cheios de chorume, não, calma, vou entender melhor isso. Esse processo de decomposição humana após a morte começa com a morte das células, né, devido à falta de oxigênio, falta de nutrientes. Aí ele é seguido pela ação das bactérias e de outros agentes biológicos, como eu comentei agora há pouco. E esse é um processo complexo que ele vai resultar na produção de um líquido conhecido como necrochorume. E esse líquido ele surge como resultado da perda de água durante esse processo de decomposição. E aí esse fluido ele apresenta uma variação de coloração que vai de laranja avermelhado a acinzentado, além de ele ter aquele odor podre, né, fétido, bem característico. E as características químicas são marcadas pela presença de aminas, que são substâncias químicas que derivam do amoníaco, incluindo as substâncias putrescina e cadaverina. Pelo nome, você já imagina as características dela, né? E, inclusive, são substâncias tóxicas. Então, assim, não beba essas substâncias. Obviamente, você está pensando nisso. Na verdade, se você está pensando nisso, procure ajuda, tá? Não para fazer, mas ajuda psiquiátrica. Enfim, o necrochorume, ele tem muitos patógenos, então, inclusive muitos que a gente não conhece antídotos. A gente não tem antídotos para isso, né? O sabor é azedo. Não, eu não provei, mas enfim. Ai, como é que sabem? Né? O cheiro é um cheiro meio acre, assim, fétido, né? E há uma propensão a um endurecimento ao longo do tempo, enfim. E a decomposição do corpo, né, que é um processo que pode durar meses a anos, dependendo, porque tem a questão dos ossos, né, que demora mais tempo, ela acaba sendo influenciada por vários fatores, o tipo do solo, o clima, em alguns casos até a causa da morte. E, sei lá, morrer queimado, né, tipo, ser mais rápido, enfim. Mas brincadeiras à parte, você conhecer esses elementos é crucial para você compreender a produção do necrochorume e a carga orgânica desses patógenos, e a quantidade significativa de materiais orgânicos e compostos presentes no corpo humano que alcança o meio ambiente pode causar danos irreparáveis ao ecossistema, né, que não estão preparados para essas substâncias. Então, a gente conhecer esses mecanismos, características do necrochorume é fundamental não apenas para a ciência forense, mas também para a gestão ambiental, uma vez que o impacto desse fluido no ambiente pode ser considerável, né, e ele requer considerações específicas em diferentes contextos. E um outro ponto é o seguinte: a gente entende muito desse processo, como acontece, o tempo que demora e tal, porque há estudo disso, de fato. E um dos mecanismos técnicos para se estudar isso, que acontece, tem no Brasil, tem aqui nos Estados Unidos, existem fazendas de cadáveres. Vocês sabiam disso, caras ouvintes? Existe um negócio chamado fazenda de cadáveres. Então, são locais onde eles pegam cadáveres de indigentes e também de animais, e eles expõem a diversas condições, enterrado, não enterrado, no frio, no calor, na sombra, no sol, diferentes causas de morte, e eles vão estudando o processo de decomposição, estudando os componentes químicos que são exalados, para que você, por exemplo, para que fazem isso? Para você entender o processo da morte, mas assim, principalmente para a medicina forense, para você ver, quando eu falo fazenda de cadáver, não é um reality show que só de fundo, fique claro, tá? Seria mais eu vou eliminar o divertido. fulano porque ele está fedendo muito, não é isso. O necrochorume dele me incomoda. Aí fica exatamente, fica os mortos cheios de chorume. Não é isso. É para você estudar, por exemplo, o processo de decomposição, para quando você achar uma vítima de um assassinato, ou uma pessoa, sei lá, se achar uma pessoa morta na floresta, ou vítima de afogamento, é você entender o processo para você conseguir, por exemplo, fazer, olha, essa pessoa foi morta há tanto tempo, a causa provavelmente foi isso. É você pegar, por exemplo, uma pessoa que, em teoria, foi vítima de afogamento, e você entender, tá, mas ela foi jogada na água depois de morrer, ou ela morreu em relação a isso? Como é que a gente sabe isso aí? Estudando, por exemplo, a presença de água no pulmão ou não, por exemplo. Esse tipo de coisa. Então, assim, inclusive, se você, caro e caro ouvinte, espero que não, porque vocês ouvintes nossos são maravilhosos, mas se você, por algum momento, está pensando em cometer um crime perfeito e se safar, tem uma notícia ruim, não vai rolar. Porque você não é por mais que você pesquise no Google, inclusive é uma péssima ideia, porque fica esses registros aí, e o pessoal, fulano pesquisou tal coisa. Por mais que você estude, pesquise, leia, escute podcasts e tal sobre esse assunto, você é amador nesse assunto.
A polícia, eles investigam esse tipo de coisa todo dia. Eles são profissionais disso. Você não é. Então, o caso, por exemplo, da Suzane von Richthofen é muito clássico. Cometer erros assim que os caras em 30 minutos descobriram que era ela.